Vamos abrir nossa Bíblia lá em Marcos capítulo 4. Ele te acalma na tempestade. Achar lá, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, está aqui a Tua palavra, fala conosco, revela, Espírito Santo, aquilo que nós não conseguimos, pela limitação da nossa vida como ser humano, não conseguimos talvez transmitir a profundidade da Tua palavra, mas que o Espírito Santo fale talvez uma palavra só com essa pessoa aqui, nesta manhã, que estão aqui ou em casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha só, Jesus, Ele está no controle da sua vida. Sabia disso, não? Porque se você está no barco, Jesus está lá dentro. Se você está no barco de Jesus, dele, né? Ele entrou no seu barco. O barco aqui provavelmente era de Pedro, pescador, né? Pedro, Tiago, João eram pescadores. Diz também a história que Filipe era pescador, Tomé talvez era pescador. Alguns, a Bíblia não detalha a história deles, de alguns discípulos, mas com certeza os 12 estavam dentro do barco. Isso é a realidade. Os 12 discípulos que se tornariam lá na frente os 12 apóstolos, né? Você sabe o que é um apóstolo e um discípulo? Discípulo é aquele que segue o mestre, que está ali ouvindo a sua palavra, né? Já o apóstolo é aquele que já tem maturidade, já recebeu a unção de Deus. Para quê? Para ser um missionário, para pregar a palavra, para fundar igrejas, né? Então, esse é o apóstolo, é o missionário. E eles se tornariam esses missionários lá na frente. Já pessoas mais maduras, pessoas que passaram por tribulações, pessoas que passaram por tempestades da vida, assim como eu e você. Todos nós passamos por tempestades, né? Hoje, na hora de começar o culto, me veio um aperto no peito, assim, uma coisa ruim mesmo. E eu não tenho por que me preocupar. Minha vida está nos pés da cruz, aos pés da cruz. Mas senti aquele aperto no peito, por isso fiz aquela oração no início do culto, para que você recebesse esse bálsamo do Espírito Santo sobre tua vida, para que você se sentisse aliviado, que você entendesse que Jesus está no barco, está na sua vida, e que não pule fora desse barco, porque senão você vai morrer afogado. Às vezes o inimigo fica plantando mentiras na cabeça da pessoa, para ela abandonar o barco, para ela sair da igreja, para ela ir buscar outro lugar, sei lá o que, mas se não tem propósito, pular fora do barco vai te fazer naufragar. Se hoje você está nesse barco, que eu defino como a arca da aliança, né? A arca lá de Noé, é a arca da aliança, está aqui, você está dentro dela. De uma maneira ou outra você está protegido, mesmo enfrentando a tempestade da sua vida que você está hoje passando.
Não caia fora desse barco. Se você sair desse barco, você vai naufragar, você vai afundar e você vai morrer no sentido espiritual da palavra. Então, quando nós vemos aqui, Jesus está lá no barco e ele diz algo, já no início, ele entra e diz assim: passemos para outra margem. Se ele disse passemos para outra margem, então você vai chegar até o outro lado do rio. Ele não está dizendo, por mais que naquele momento se levantou uma grande tempestade. Mas olha o que diz ali: deixando a multidão, eles o levaram consigo assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos, tinha outros barquinhos lá. Esse texto ele é repetido em alguns outros evangelhos, mas dessa maneira aqui é só Marcos que vai estar citando. Os outros não falam dos barquinhos, mas existiam outros barquinhos do lado. E quando veio a tempestade, não dava tempo de pular no outro barquinho, até porque o outro barquinho também estava enfrentando a mesma tempestade. Eu fiquei pensando, ontem saí para fazer uma caminhada, e aí Deus fala comigo nesses momentos de caminhada, de correr, de fazer meu exercício. É uma válvula de escape que eu tenho, quando eu sinto a pressão das coisas espirituais, eu vou correr, eu saio para... E isso é um momento que talvez você precisa fazer alguma coisa, talvez abrir a geladeira, comer quase tudo que tem lá e te alivia. A pressão da tua vida é assim, para cada um Deus tem uma maneira, eu sou assim. E quando eu estava caminhando, o Senhor me fez lembrar assim os 12 discípulos. O Senhor chamou eles estão dentro do barco. E cada um tem uma característica, cada um tem uma personalidade. Pedro, o homem ousado, aquele cara destemido, não tem medo de nada, um truculento, um cara semi-analfabeto, mas um homem ousado. É com ele mesmo falar as coisas que vêm na mente, meio sem pensar, mas cara de atitude. Mas um homem que negaria Jesus lá na frente. Tiago e João são dois pescadores também experientes, estão no barco, são denominados como filhos do trovão, Boanerges. Esses dois homens, eles, uma certa ocasião, pedem para sua mãe interceder para que Jesus coloque uma à direita ou à sua esquerda. E Jesus fala assim: isso não está em meu poder, mas vocês querem beber do meu cálice? E aí ele diz assim: nós queremos. Gente, eles não sabiam o que estavam falando. A história conta, a Bíblia fala, que o Tiago foi decapitado por Herodes, bebeu do cálice de Jesus. João, a Bíblia diz que ele, lá no Apocalipse, ele teve a visão do Apocalipse, Deus mostrou para ele. Alguns creem que ele morreu velhinho, já outros dizem que foi fervido num tacho fervente de óleo. Beberam do cálice. Já você olha a vida de Tomé, o cara que, incrédulo, que não acreditava em Deus, que não acreditava em Jesus, que não acreditou na sua ressurreição, e quando Jesus se apresenta ressurreto, no meio de uma conversa, no meio de uma comunhão entre os irmãos, no meio de uma gostosa janta, e então, quando Tomé chega diante da sala, Jesus fala assim, já para ele, já sabendo e conhecendo o que está no interior, no coração daquele homem, Jesus fala assim para ele: olha, coloca aqui suas mãos, veja aqui os cravos aonde entraram. Jesus está ressuscitado e diz assim: coloca também a sua mão no meu lado onde entrou a lança. Por que não creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, Jesus falou. Oxe, caramba. Então, esses são os discípulos que estão no barco.
Esses são os futuros apóstolos. É gente comum, como eu e você. Gente que falha, que peca, que tem um monte de defeitos. Estão no barco. Pessoas que têm experiência com a água. Pessoas que têm experiência na pesca. Têm experiência no mar. Mas viu a tempestade se levantar de uma maneira que não tem como mais dominar. Saiu do controle. Talvez sua vida saiu do controle. Talvez hoje você está aqui em farrapos. Só você e Deus sabe como está lá seu coração dentro de você. O que você tem vivido. Mas Jesus está lá. E Ele está dormindo. Por que Jesus está dormindo? Parece que Ele não está preocupado com esses discípulos. Parece que Ele, nesse momento, Ele dormiu. Mas a história e a Bíblia está contando aqui que esse homem, Jesus, que era o próprio Deus que encarnou, se fez carne, habitou entre nós, se vestiu de ser humano, tem cheiro, tem odor, tem necessidades físicas, tem batalhas espirituais sobre a vida desse homem, mas ele é o próprio Deus que encarnou, e mesmo assim ele sente a fraqueza, o sono, aquilo que ele foi usado pelo Senhor um pouco antes ali, é só você ler a história, a Bíblia, você vai ver que ele passou o dia curando os enfermos, libertando os cativos, e cada vez que você faz isso, nós temos vivido isso aqui no ministério, sai virtude da gente, sai o poder de Deus da gente, e a gente sai daqui exausto, querendo uma cama, querendo um alento, querendo descansar, querendo colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, Deus, obrigado por esse dia, pelos milagres que o Senhor fez na tua casa, mas eu estou cansado. Jesus estava cansado, e ele pega então um travesseiro e vai lá, deita lá na polpa do barco e dorme. O que Jesus está querendo com isso, com essa situação? Ele quer nos ensinar algumas coisas. E uma delas é que ele vai dizer o seguinte: o barquinho está lá, os barcos estão ali, e se levanta, no verso 37, um grande temporal, mas ele está lá dentro. As ondas arremessam contra o barco, de modo que quase está enchendo. Não adianta pegar uma panelinha, não adianta pegar as coisas, porque vai afundar. Parece que seu barco está afundando. Parece que tudo que você construiu na vida agora está indo a pique. Mas quem está lá dentro é o autor e criador da nossa vida e da nossa fé. Ele não vai deixar afundar. Ele está contigo, está com você. É só você acreditar. Sua vida está nas mãos do Mestre. E Jesus veio com um propósito. O propósito dele é morrer pela humanidade. Ele não vai morrer afogado. Deus não vai permitir isso. Ele tem que ir para a cruz ainda. E antes da cruz ele tem os flagelos. Ele tem os açoites. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele é homem de dores, preparado nos açoites. Ele foi escolhido, ele é um ungido de Deus. Ele foi separado pelo Senhor e veio com um propósito. Não tem como morrer afogado. Não tem como os discípulos morrerem afogados. Se eles ficarem dentro do barco, ninguém vai perecer. Se você ficar dentro do barco, você não vai perecer. O Senhor está falando para você nessa manhã. Em nome de Jesus. E ele está lá, dormindo. Parece que ele não tem preocupação nenhuma. Jesus está na polpa, é o que diz aqui. Dormindo sob uma almofada. E os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos. Sabe, às vezes a vida faz com que a gente tenha alguns medos. E parece que o medo, quando vai aumentando, devido à situação que nós enfrentamos,
parece que vem um desespero, parece que as coisas vão saindo do nosso controle, não tem como a gente encarar a vida, não tem como a gente levantar. Talvez você passou a noite, essa noite em claro, talvez você não dormiu a noite toda, chegou aqui, está só um farrapo, só você sabe as noites que você passa, talvez chorando, cabeça no travesseiro, tentando resolver uma coisa que não tem como resolver, porque sua vida está talvez totalmente destruída em alguma área. Você já pediu tanto para Deus, você já tentou talvez batendo em tantas portas, pedindo uma ajuda aqui e ali, talvez discipulador, talvez até teu pastor. Gente, nós somos limitados. Como pastor, eu sou talvez o homem mais limitado dessa casa. Existem situações que o homem não consegue dar jeito. A gente vai tentar, a gente vai fazer o que o Senhor mandou, a gente vai interceder, a gente vai orar, a gente vai jejuar. Essa é a parte que nos cabe como ser humano. Mas o milagre está nas mãos do Senhor. É Ele que vai operar na sua vida. Não tem homem nessa terra que dê jeito, muitas vezes em situações que fugiram. Você não fez nada para aquilo acontecer, mas de repente aconteceu. Talvez naquele momento você teria que ter tido uma atitude, mas não teve. Se acovardou, ficou quieto. Teria que ter falado, não falou. Teria que ter tido uma atitude, não teve. E aí quando você viu, você está no meio da tempestade. E a tempestade está tão grande que você, mesmo com todo o teu conhecimento, veja, esses pescadores são homens que conheciam o mar da Galileia. E é nesse mar que eles estão agora enfrentando uma luta que eles não sabem como vão sair dali. Não são pessoas inexperientes, são pessoas que já tiveram experiência. E o Senhor então está lá, dormindo. E os discípulos então vão lá e despertam o Senhor. Incrível que Ele não os repreende. Ele não repreendeu antes de consertar a coisa. Ele vai resolver o problema, depois Ele vai trazer um ensino. Como é que vocês teriam que ter agido e que vocês não agiram? Então, Ele vai dizer assim: e Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Então, primeira coisa que o Senhor vai fazer na sua vida, Ele vai resolver o seu problema. Você crê nisso hoje aqui? Vai resolver seu problema. Jesus está no barco. E Ele está lá dentro. E talvez sua atitude hoje não é de fazer o que Ele queria que você fizesse, mas é de você correr para Ele. Não dá para você correr para outro lado. Não dá para você correr para o outro barquinho que está lá do lado. Ajuda nós aqui, nós estamos afundando. Não, porque aquele barco também está no mesmo mar. Ele está no mesmo mar. Às vezes a pessoa quer sair daqui e ir para outra igreja, mas aquela igreja também é o mesmo barco. E o mesmo barco que está enfrentando a tempestade aqui, aquele lá também vai enfrentar. Porque isso é uma coisa que todo mundo vive. Mas dia menos dia você enfrenta algo que sai do controle. Mas Jesus está no controle. E naquele momento que todos estão desesperados, Ele está dormindo. E essa parte de dormir, você só dorme quando você está tranquilo. Quando você não está tranquilo, você fica uma noite em claro. Porque parece que fica latejando na sua cabeça. E você quer sair daquele lugar, você quer sair daquele lugar do problema, mas parece que você pensa nisso 24 horas do dia, está martelando. E o pior, existe o acusador das nossas almas, que é o diabo. Ele é sujo. Ele vai bater naquilo que você está passando, naquilo que te preocupa, na luta que você está vivendo. Ele vai tentar te desestabilizar. Ele quer tirar você, ele não quer tirar você daquele foco, ele quer botar você naquele foco, no foco do problema, da luta que você está passando. E aí ele diz assim: cala-te e aquieta-te. Ele dá essa ordem.
Jesus está ali naquele momento, dizendo que as forças da natureza estão nas mãos dele, e que nada é impossível para o nosso Deus resolver. Nada, nada. Até aquilo que você acha assim que é impossível, não consegue dar jeito. Ninguém vai dar jeito. O Senhor Jesus está falando para você nessa manhã: eu vou dar um jeito na sua vida, eu vou resolver esse problema, porque eu estou na polpa, estou lá no controle desse barco, e esse barco não afunda, porque eu não permito que ele afunda. Eu não permito. E ele diz então, agora ele chama os seus discípulos, e ele diz assim: olha gente, acalmou o mar, acalmou a tempestade, o sufoco que vocês estavam passando agora acabou, está na mão dele, né? Ele diz assim ali no verso, né? Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E então o vento se aquietou e houve grande bonança. Fico pensando, será que Jesus se levantou lá? Ou ele continuou deitado? Ele continuou com a cabeça no travesseiro. A Bíblia não fala nada, mas talvez ele está lá deitado. Ele continuou lá. A gente que quer assim, que o pastor levante, põe a mão na cabeça, faça uma oração de poder e imposte a voz para que o milagre aconteça. Não, Jesus está lá deitado e ele só repreendeu: agora, cessa, pronto, acabou, porque ele é aquele que está hoje à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, o seu alto e sublime trono, como disse Isaías. É ele que está lá. Ele está olhando para você agora. Ele sabe o que você está pensando aí. Ele sabe a luta que você passa. Ele conhece o anseio do teu coração, o desejo que você tem de sair desse lugar. Ele te conhece, ele te formou, foi ele que te criou. A Bíblia diz que ele te escolheu no ventre da sua mãe. Como que ele não se preocuparia contigo? Como que ele ficaria inerte à sua luta, ao seu problema? Como? Impossível. Ele é o nosso Deus. Foi ele que nos escolheu, foi ele que nos chamou, nos designou. Ele deu destino. Ele falou assim: caminha por aqui, anda na minha presença e ser perfeito, diz o Senhor. Anda na minha presença, caminha comigo. Mas para isso você tem que renunciar a algumas coisas. Às vezes você quer tanto ser abençoado por Deus, mas o Senhor quer que você renuncie a algumas coisas, quer que você deixe de lado talvez até alguns prazeres, desejos pessoais, coisas que o Senhor está dizendo assim, para você buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. É isso que Ele quer fazer. Mas primeiro Ele quer você por inteiro. Jesus não quer ninguém pela metade. O Senhor quer inteiro. E aí então Ele vai dizer assim para os discípulos, depois que Ele resolve o problema. Você veja que Ele não é que nem a gente. A gente que é ser humano, a gente já quer dar uma lição de moral na pessoa. Quando a pessoa está na luta, você quer dar uma lição de moral. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você entrou nisso? Por que você se endividou? Por que você entrou nessa situação? Por que você casou com essa pessoa? Por que não sei o que e tal? Não, Ele não chegou falando assim. Ele não repreendeu dessa maneira. Ele resolveu primeiro o problema. Ele disse: eu sou Deus na sua vida, eu faço, eu resolvo, eu acalmo a sua tempestade, porque eu sou Deus. Você entendeu? Que o Senhor age diferente da gente. A gente às vezes fica lá apontando o dedo acusador. O Senhor não vai fazer isso. E agora sim. Agora Ele vai nos ensinar como que a gente tem que agir. Como que eles teriam que ter agido.
Mas de qualquer maneira, olha só, verso 40, ele diz assim: e ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Por que ainda você ainda é tão tímido assim? Por que você não tem atitude na sua fé? É isso que ele está dizendo. Porque esse momento não era para você duvidar. Esse momento é para você agir. O momento que você está passando essa dificuldade, não dá para você se enclausurar, não dá para você fugir, não dá para você entrar no buraco, se esconder, né? Como o avestruz, né? O avestruz, o que ele quer se esconder? O que ele faz? Põe a cabeça onde? No buraco, e o resto do corpo está para fora. Não dá para agir como um avestruz. Você tem que agir como um homem e uma mulher de fé. Levanta a sua cabeça, parte para cima. Não é fácil, eu sei. Todos nós enfrentamos dificuldades e problemas. Tempestades vêm sobre nós. Momentos que a gente não está esperando, acontece. E aí, você se desespera, sai louco por essa vida. Quanta gente tirou a própria vida? Você sabia que existe uma lei no Brasil que é proibido divulgar suicídio? Mas quantas pessoas se suicidam por dia? Porque entraram num buraco de desespero, uma depressão tão profunda, porque isso vai causando depressão. A tempestade vem e a pessoa vai se enfiando cada vez mais. Pessoas entram para o mundo das drogas, dos vícios, do álcool, porque não querem enfrentar o problema, não querem enfrentar a dificuldade. E o Senhor Jesus está dizendo assim: por que vocês se tornaram tão tímidos? Por que essa timidez? A Bíblia diz também que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, queridos, cada um tem um jeito de enfrentar as coisas. O Senhor não está querendo dizer que você que é uma pessoa, né, quietinha, mas você é focado. E o outro que é serelepe, então esse que é serelepe, tipo a pastora aqui na igreja, né, aquela alegria e tal, né? Só ela que vai para o céu? Não. O Senhor não está falando isso. O Senhor está dizendo o seguinte, que no momento em que pede a razão da esperança que há em você, você tem que dar uma resposta ao Senhor. É o seu momento com Deus. É o seu momento diante do problema. O que é que você faz? E ele disse assim: ainda não tendes fé? A realidade, Jesus não está dizendo assim que eles não tinham nenhuma fé, eles tinham uma fé. Porque eles foram recorrer ao mestre, ele estava lá. Eles poderiam se jogar na água, poderiam pedir auxílio a outro barquinho que estava do lado, eles podiam fazer tantas coisas. Mas eles recorreram ao Senhor dos senhores e ao Rei dos reis que estava dentro do barco. Mas Jesus queria mais dele, porque eles já andavam com o Senhor. Incrível que aqui estão os 12. Cada um tem um jeito, uma característica, uma personalidade. Talvez você olhe para esses 12 que estão aqui, quer ver? No capítulo 3, verso 16, diz assim: esses são os 12 que designou: Simão, a quem chamou Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e Tiago, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, que o traiu. Quem é você diante de Deus hoje? Quem o Senhor olha para você e vê? Talvez você queira apontar para o outro lá, que o outro é o Tomé, que é o incrédulo, que o outro é o Pedro, que negou Jesus, ou então até o Judas, que o traiu. Mas o Senhor está fazendo a gente refletir, olhar para dentro. Quem eu sou para Deus? Dentro do barco, o que eu faço lá? Alguns discípulos, daqui para frente,
Se você olhar, depois que Jesus ascendeu aos céus, alguns se tornaram nada, porque eles não têm história, não construíram nada. Quem foi Bartolomeu? Quem foi Tadeu? Quem foi Simão Zelote? Quem foram esses caras? Não tem história sobre eles. Matias, então, que entrou no lugar de Judas, quem foi Matias? Agora Pedro, Tiago, João, tem história. Apóstolo Paulo, que veio depois, história. Os caras que escreveram a Bíblia, como o apóstolo Paulo, tem história. Quem é você no reino de Deus? Qual é a história que você está construindo? O que você está fazendo para o Senhor? Olhar e ficar focado na tempestade não vai ajudar nada. Você tem que sair desse buraco, se levantar como um homem e uma mulher de Deus, de fé, e dizer assim, levantar lá a mão, agora é contigo. Era isso que Jesus queria. Levante sua mão, repreenda o vento, repreenda a tempestade, siga em frente, vai passar na sua vida, amém? Deus é contigo. Ele quer que você escreva uma história, que você não deixe só o seu nome escrito ali, e só escreveu uma vez seu nome e nunca mais aparece. Não, o Senhor quer que você escreva a sua história, e que você tenha discípulos abaixo de você, que olhem para você e digam assim, como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que é isso que Deus quer de você? Que você pare de se lamentar e chorar. Por mais que as coisas são difíceis e só quem está vivendo é que sabe. Mas o Senhor falou isso aqui. Diz assim, ainda tendes fé? E agora, algo que me chama muita atenção no texto, é que ele diz assim, e eles sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam ali com o Deus Criador, mas pela humanidade de Jesus, pela necessidade física de deitar e dormir, eles não reconheciam que Jesus era Deus que estava no barco. Talvez hoje você precisa reconhecer Jesus, que Ele é Deus na tua vida. Ele quer fazer um milagre lá. Primeira coisa, o Senhor quer fazer um milagre. Depois Ele quer mexer contigo e dizer assim, eu quero que você pare com a timidez, que você tome atitude. Que você a partir de hoje se levante lá na sua casa. Se levante, porque você é uma autoridade aqui na terra. Sabia que hoje Jesus deixou seu Espírito Santo para nós. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra, sobre toda a criatura. Aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Estenda a mão para cá. Estenda a mão para cá. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.